Amanhã falar um pouquinho de física, né? E para tanto hoje nós iremos falar um pouquinho sobre associação de resistores em série. Mas antes disso nós vamos tentar revisar e entender algumas coisinhas muito importantes. Por exemplo, o que é um resistor elétrico? Bom, a gente deve pensar que um resistor elétrico ele tem a função, né, de resistir pelo próprio nome, né? Então ele resiste, né? Ele impede que algo passe com tanta força como possui. Então ele resiste à passagem de corrente elétrica. Sua função, né, basicamente é a questão de transformar energia elétrica em energia térmica, ou seja, muito utilizado para reduzir a passagem de corrente elétrica em um determinado ponto do circuito. É só você imaginar um sistemazinho, por exemplo, de som que vai até o alto-falante. Se você deixar a corrente passar livremente até o alto-falante, pode gerar algum dano. E esse dano ele pode ser evitado com a instalação de um pequeno resistor, que vai fazer com que aquela corrente não passe com toda a força que ela possui, né? Ela passe com cautela ali, de modo que não gere um dano, né, no seu alto-falantezinho. E aí, como é que a gente imagina um resistor? Gente, um resistor nada mais é do que aqueles pezinhos de academia com um fio de cada ponta, né, de cada lado. E aí você tem, né, se você conectar, você vai ter aqui esse desenhozinho que representa um resistor, mas em física vocês vão ver esse assanhado aqui, tá bom? Esse arrupiado aqui. Então, se você viu esse arrupiado, você está estudando resistores. Outra coisa mais que importante é que sempre por ele vai ter que passar uma corrente elétrica. Mas para que essa corrente elétrica consiga passar por ele, é necessário que exista um campo elétrico. Mas para existir um campo elétrico, é mais necessário ainda que exista uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial consegue existir quando a gente faz a instalação, por exemplo, de uma bateria, de uma pilha, um sistema que vai ter uma certa voltagem aqui. Por isso que a gente representa a diferença de potencial por mais e menos. Esse pedacinho maior aqui representa, né, o sistema, o polo maior, né, o polo positivo, por onde a corrente vai sair, né, e vai viajar pelo sistema. A corrente sempre sai, certo, do sistema, né, do polo positivo e vai em direção ao negativo. E nas aulinhas de hoje nós vamos ver que nós vamos utilizar muito a questão do I é igual a U sobre o R. O que quer dizer essa fórmula? O I é diretamente proporcional à diferença de potencial, como a gente está vendo, mas é inversamente proporcional à resistência. Por quê? Porque o resistor ele tem por função resistir à passagem dessa corrente, né? Modificando algumas coisinhas. Então, só resumindo, né? Resumindo, o que é, né, a corrente, para que exista essa corrente passe pelo resistor, é basicamente o que a gente falou, né? Você vai ter no interior de um resistor, é necessário que haja um campo elétrico. E para isso, é necessário que haja também uma diferença de potencial, né, entre os terminais do resistor. Vai estudar as unidades de medidas, né, a questão dos resistores, nós temos que lembrar também das unidades de medida. Para lembrar dessas mocinhas, basta nós lembrarmos que a corrente elétrica é a questão de você dividir coulomb por segundos, ou seja, o famoso ampere. Então, no I, quando você vê um valor acompanhado de A, nós estamos trabalhando com corrente, né? Na diferença de potencial, a conhecida DDP, ou tensão elétrica, conhecida por U, são joules por coulomb, muito apadrinhado por volts. Então, vi um número acompanhado de V, nós estamos tendo o valor da diferença de potencial. E a resistência elétrica, representada por R, né, é a questão do volt por ampere, como a gente viu nos outros dois, né? Então, a gente tem o ohm, a conhecida ferradura. Então, tem um número acompanhado de uma ferradura, você está tendo a resistência. Mas vamos lá, o que importa, o que interessa hoje. Basicamente, nós vamos estudar uma associação de resistores. E para estudar essas mocinhas, tem que lembrar, ideia que passa resistores em série. É a ideia de que, né, você tem uma sequência. Quando a ideia de associação de resistores em série, passa a ideia de que um único fio vai passar por todo mundo. Não é um fio para cada resistor, é um único fio para todo mundo na sequência. E aí nós temos os resistores aqui, nós temos uma diferença de potencial, né, que vale 12, por isso que eu escolhi, para que haja uma diferença de potencial, no terminal positivo, né, eu tenho 12 volts, e no negativo eu tenho 0 volts.
E aí eu vejo que nos pontos, né, à minha esquerda eu estou tendo 12 volts e à minha direita eu estou tendo 0 volts, certo? E a corrente sempre sai do polo positivo em direção ao negativo, sempre, tá bom? Sempre, sempre, sempre. Para tanto, nós vamos estudar algumas propriedades que a gente consegue entender só observando as imagens. A corrente elétrica, gente, ela é igual para todo mundo. Ela é a mesma aqui, ela é a mesma no resistor 1, é a mesma no resistor 2. Então, uma importante função. Dentro desse circuito, né, desses resistores em séries, nós vamos ter a corrente sendo a mesma, igual para todo mundo. Uma outra coisinha muito, muito importante é que as resistências ela pode ser unidas em um único resistor. Como assim? Se você prestar atenção, basicamente nós temos dois resistores, um medindo 4 e o outro medindo 2. Para que a gente tenha um resistor equivalente, nós só precisamos somar. Em vez de instalarmos dois resistores, nós vamos instalar um único. Então, somando 4 mais 2, nós vamos ter que a resistência equivalente é 6 ohms, tá? A ferradurinha representa, né, resistência. Então, quer dizer, professora, que se eu tiver 10 resistores e eu quiser substituir por um equivalente, só preciso apenas somar os valores. Exatamente. Uma outra funçãozinha que a gente pode aprender é que para descobrir a corrente elétrica, nós só precisamos utilizar aquela formulazinha, I é igual U sobre R. E aí a gente pode converter aqui, né? O I total, o U da fonte que a gente já sabe que é 12 volts, e a resistência equivalente que nós acabamos de compreender que juntando os resistores, nós temos 6. Então, substituindo isso, né, lá pelo exemplozinho da imagem, nós vamos ter que o I total é você pegar a diferença de potencial 12 volts e dividir pelo resistor equivalente, o novo resistor, que é 6. Então, a corrente que está passando nos resistores é 2 amperes. Depois de descobrir que a corrente que passa aqui dentro desse bichinho é 2, né? A gente vai saber também que existe uma queda de potencial do resistor 1 para o resistor 2. O que é isso, Ariane? Quer dizer que vai existir uma mudança, porque este resistor ele está fazendo com que a minha corrente, né, aqui, com a minha diferença de potencial, passe de uma forma diferente, ou seja, não chegue de uma única vez, né, com toda a veracidade, né, lá no meu sistema, no meu dispositivos. Para eu descobrir quanto que foi essa queda, quanto que mudou, eu só preciso de novo usar a formulazinha I é igual U sobre R. Só que para a gente calcular, a gente quer descobrir quanto que é o Uzinho, né? Ou seja, quanto que vai medir a diferença de potencial que saiu aqui sendo 12, bem aqui no meu primeiro resistor. Então, para tanto, a gente só precisa substituir. O primeiro resistor mede 4 e nós acabamos de descobrir que a corrente nós sabemos, né? Nós vamos descobrir também para o terminalzinho 2, né? O resistor 2. Então, é só lembrar que lá a resistência é 2 vezes a corrente que é 2, nós vamos ter 4 volts, né? De diferença de potencial. Para a gente ter certeza mesmo que existe essa diferença de potencial, observe uma coisa interessante. Se você somar 8 com 4, dará 12. Ou seja, os 12 volts que estão saindo aqui estão divididos nos dois resistores. Isso é mais que bacana. Então, a gente vai descobrir sempre por esses métodos. Se caso surgiu alguma dúvida, volte no vídeo, pause alguma parte importante, né? Porque a professora aqui fala muito rápido, mas é em razão do tempo. Então, nos próximos capítulos dessa série, né? Nós iremos continuar com a professora mais normal que vocês conhecem. Fiquem atentos aos próximos episódios, tá? Uma boa tarde, uma boa noite, um excelente dia. Vivam bem e tranquilamente. Qualquer dúvida, converse com os professores no particular. E não deixe de responder as listinhas de questões abaixo dos vídeos.